Olá, seja bem-vindo de novo para a aula 2 do tema 4, ok? Que bom que você chegou até aqui. O assunto muito especial, derivadas. Vem com o professor, vamos lá. Derivadas no cálculo é um assunto muito, mas muito importantíssimo mesmo, porque tem várias aplicações para facilitar a vida. Vocês vão ver que é para facilitar mesmo, com o exemplo que eu trouxe para vocês, ok? Elas vêm a partir do conceito do limite. Lembra que eu falei, o nosso curso ele não é de matemática aplicada, a gente não vai fazer todas essas definições, a gente só vai utilizar essas ferramentas. Limite, derivada, integral são ferramentas, então a gente vai utilizar ela para solucionar alguns problemas, beleza? São bem úteis essas ferramentas. O conceito apareceu nos séculos 17 e 18 com Isaac Newton, Leibniz. Leibniz foi o principal nome dessa história de derivada. As más línguas dizem que o Newton copiou os trabalhos dele, porque ele participava ele trabalhava no Royal Society, que era quem registrava, fazia as patentes dos estudos. Dizem que o Newton copiou muitas coisas do Leibniz, de tão bom que era o estudo do Leibniz. Joseph Louis Lagrange, esse cara também foi bastante importante para esse estudo. Algebricamente denota a taxa de variação num ponto X. Então fazer a derivada é encontrar a variação num determinado pontinho, quanto que varia naquele ponto. É uma ferramenta indispensável na resolução de problemas envolvendo taxa de variação em mais diversos conhecimentos. E depois também máximo, mínimo e tudo que você puder imaginar. A derivada ela é mágica, ela ajuda a gente em muitas coisas, ok? O que é uma derivada graficamente? A derivada num ponto, ela encontra essa reta tangente nesse ponto. É importante isso? Importantíssimo. Porque você tira, por exemplo, de uma função do segundo grau e você traz para uma função do primeiro grau, que é uma reta. Isso ajuda demais. Ou você tira de uma função de grau 3 e traz para uma função de grau 2, uma derivada. Daqui a pouco eu mostro como é que funciona essa derivada, essa ferramenta tão importantíssima, ok? E a taxa de variação está aqui, ó, o ΔY para sair desse ponto para esse, ó, ΔY, que é a taxa de variação, que é a tangente do ângulo, que é cateto oposto por cateto adjacente, dá essa taxa de variação tão famosa, mas já vamos aplicar ela no exemplo, ok? Então, o que é uma derivada? É a inclinação dessa reta tangente, o ângulo, né? Que dá a variação lá pra gente em y, que é também um coeficiente angular. Se você pegar de uma grau 2 e trazer para de grau 1, você encontra exatamente o coeficiente angular e tudo mais. E você determina a equação da reta tangente determinando as derivadas. Você pode derivar uma vez, você pode derivar duas, derivar três, até onde o exercício permitir. Até onde a função ou a expressão permitir. Certo? A definição vem de limite, ó. A função aplicada numa taxa de variação. Mas a definição é bom, é legal calcular pela definição? Não. Não é não. É legal a gente fazer já pelas técnicas de derivação. Então, derivada é igual a taxa de variação para um certo ponto. Derivada de uma constante vai dar zero, a derivada, tipo, você tem f de x igual a 5 ou igual a 6, a derivada vai dar zero. Derivada da soma é só você calcular, separado cada soma, igual do limite, diferença também, do produto de duas funções, daí teria que usar uma regra mais complicadinha, né, para fazer a regra da cadeia. Derivada do quociente também vem da regra da cadeia para a gente desenvolver. Mas dá para a gente separar em cima e embaixo e usar umas técnicas bem bacanas. Então, a derivada de uma constante é igual a zero. A derivada de uma soma é a soma de cada pedacinho. 2x mais 5, deriva o 2x e deriva o mais 5 separado. 3x² menos 2x mais 4, deriva cada pedacinho desses separado. Que a gente vai fazer isso rapidinho, usando as técnicas de derivação. A derivada do produto, que já é mais complicado, é igual à derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Já dá um pouquinho de trabalho para fazer, é ou não é? A derivada da função exponencial é ela mesma. E elevado a x, se você derivar, dá ela mesma. Dá e elevado a x. 2 elevado a x, 3 elevado a x e assim por diante. Agora vamos numa aplicação aqui, ó. O custo para produzir e negociar x unidades de um produto é dado por essa função. Certo? Então é o seguinte, ó. Se eu quiser o custo para produzir 60 unidades, eu venho aqui, coloco 60, eu determino o custo para produzir 60 unidades. Se eu quiser o custo para produzir apenas a unidade 60, olha o problema que dá. Essa função dá o total acumulado até chegar na unidade 60. Se eu quiser só a unidade 60, eu tenho que calcular da unidade 60 e diminuir da unidade 59, que daí eu vou ter o tanto gasto só com a unidade 60. Pegaram isso daí?
Olha aqui, deixa eu mostrar aqui um desenho. O desenho sempre facilita a vida. Então essa função, ela vai informando para a gente o total acumulado de custo até você chegar numa peça. Então, se eu chegar lá na peça, vamos ver o exemplo, quer saber, lá na letra C, lá, ó, o custo real da produção da 51ª unidade. Como é que vai ser o custo real na produção da 51ª unidade? Você vai ter que calcular quanto que acumulou até a 51ª, ok? Esse não foi só o custo dela. Você vai ter que calcular o tanto que acumulou até a 50ª. E a hora que você diminui uma da outra, você tem só o pedaço gasto com a 51ª. Complicado, né? Eu vou fazer essa continha para vocês, na letra C, mas com a derivada você não precisaria fazer. Você encontra o valor aproximado nessa variação. Lembra da taxa da variação? Isso aqui é uma variação. Variação que vai do x50 até o x51, ok? Então essa derivada vai dar para a gente uma aproximação muito boa, que você não precisava sofrer para calcular essas duas. Então eu vou começar já pela letra C, beleza? Para calcular na letra C o custo para a 51ª unidade, eu vou precisar do custo da 51ª menos o custo da 50ª, certo? Então vamos lá. Quem que é o C de 51? É só substituir 51 aqui no lugar do x, ok? Olha que trabalho, gente. 51 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 51, mais 20. Então, o custo para produzir a 51ª unidade, não, é o custo acumulado até a 51ª unidade, foi num total de 1.422,5. Então, esse não é exclusivo da 51ª, é o que acumulou até aqui. Agora, eu vou calcular da 50ª. O custo da 50ª unidade vai ser igual a 50 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 50, mais 20. Então, o custo até a 50ª unidade foi de R$ 1.370. Então, para saber o custo real da 51ª, é só fazer o acumulado até 51 menos o acumulado até 50, certo? Então, esse custo real vai ser igual até 51, 1.422,5. Menos até 50, gastou 1.370. Então, esse é o custo real. Qual que foi o custo real? De 52,50. Então, para produzir só a unidade 51ª, foi R$ 52,50. Deu muito trabalho, não deu? A função custo marginal, ela calcula isso mais rápido, que é uma função obtida fazendo a derivada daquela função. Vamos para a letra A, então. Deduzir a fórmula do custo marginal. É a derivada dessa função. Agora eu vou ensinar vocês como que deriva. Como é que deriva, gente? O símbolo da derivada é uma linhazinha aqui em cima. Derivada da primeira. Se eu derivar mais uma vez, coloca 2 linhas. Se eu derivar mais uma vez, a gente bota 3 linhas ali em cima. A derivada é assim. A potência que está aqui em cima, ela cai aqui na frente multiplicando. Então, esse 2 que está aqui em cima, cai aqui na frente multiplicando. Ok? E daí você diminui 1 da potência que caiu. Era 2, 2 menos 1 passa a ser 1. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho a potência 1, ó. Beleza? O 1 cai aqui na frente multiplicando. 1 vezes 2, 2. E o 1 vira 0. E todo número elevado a 0 é 1. Fechou. Não precisa aparecer o x elevado a 0. E lembra que a derivada de uma constante é 0. Então isso aqui morreu. Fazendo uma simplificação, essa é a função custo marginal. X mais 2. Certo? Letra A, então, a função custo marginal. Letra B, se eu aplicar o 50 aí, eu vou calcular exatamente o tanto que vai gastar para produzir a 51ª. Porque ela é marginal, ela está ao lado dessa função real. É uma coisa diferenciada para você calcular. Então, a letra B, é só você pegar nessa derivada que eu fiz, que deu x mais 2, e aplicar o 50 no lugar do x.
Quando você aplica os 50, você calcula a produção de uma à frente. Se eu quisesse a produção da 60, eu tinha que colocar aqui 59. Ok? Olha que deu um valor bem próximo do que tinha dado antes. 52. Antes não tinha dado 52,5? Precisava ter feito tudo aquilo? Não. Derivava uma vez, encontrava a função custo marginal e aplicava o valor de 50 para ter o valor gasto para produzir a 51ª unidade. Teria sido bem mais fácil. Não é o valor real, né? Tinha dado 52,50, lembra? Mais os 50 centavos ali para eu ter uma noção na minha empresa do que está acontecendo. Só isso já estava de bom tamanho. Ok? Estude, volte, dê pausa. Mas é facinho. Derivar é facinho e gostoso, gente. Ficamos por aqui com mais uma aula inicial de derivadas. A próxima, vamos falar de mais aplicações da derivada. Espero você lá e até a próxima.